Os Uchihas sentem o amor de forma muito mais intensa do que qualquer outro ser. Quando os Uchihas perdem isso, nasce uma grande angústia e desespero, fazendo com que o cérebro Uchiha libera um chakra especial, e então deu origem a um novo poder, o Sharingan. Isso vem carregado com um grande ódio, o que pode fazer com que muitos Uchihas trilhem um caminho de trevas. De acordo com o segundo Hokage, Senju Tobirama, quanto mais trilharem esse caminho de trevas, mais poderosos serão os olhos. Isso está relacionado à evolução do Sharingan, que também acontece devido a esses fortes sentimentos. Como Tobirama diz, o Sharingan reflete os sentimentos. Claro que, se alguém como Tobirama percebeu isso, alguns Uchihas também perceberiam. Quando o Uchiha Madara vê que o Uchiha Sasuke tinha o Mangekyou Sharingan Eterno, que seria o último estágio do Dojutsu, Madara diz o seguinte: o fato de você ter esses olhos é a prova de que você perdeu muita coisa, mas também que estava procurando algo. Ou seja, essa frase demonstra que Madara tinha total conhecimento sobre o assunto, pois ele analisou que se Sasuke tinha aqueles olhos, então era porque ele já tinha sofrido muito, mas ao mesmo tempo, se ele chegou até transplantar os olhos do irmão para conseguir o Mangekyou Sharingan interno, significava que ele continuou trilhando o caminho de trevas em busca de algo. Madara ter total conhecimento sobre isso é fundamental para explicar como que Obito salvou o Sasuke na invasão da reunião dos Kages. Isso pois Madara ensinou tudo que sabia para Obito, literalmente tudo. Obito demonstrou até mesmo ter conhecimento que Uzumaki Mito tinha um sensor do modo Kurama, algo que só Madara poderia ter contado para ele. Dadas as explicações, vamos para o ponto mais importante. Quando o homem conhece o amor, ele corre um grande risco de conhecer o ódio. Essa frase do Obito demonstra que ele ganhou esse conhecimento do Madara, então ele sabia muito bem que os Uchihas tendem a mergulhar no ódio, e quanto mais se manterem nesse caminho de trevas, mais poderosos ficarão. Outro Uchiha que provavelmente sabia tudo sobre isso, assim como sabia sobre as técnicas secretas do clã Uchiha, era o Uchiha Itachi. É importante mencionar Itachi aqui, pois justamente por ter conhecimento sobre isso, Itachi sabia que Obito poderia tirar proveito disso e manipular o Sasuke, pois o Uchiha é dominado pelo ódio e fica cego por conta dele. Obito não contou toda a verdade sobre o Itachi para ser bonzinho para Sasuke. Ele contou sabendo que Sasuke despertaria o Mangekyou Sharingan e ficaria então desestabilizado, sendo uma presa fácil para ele manipular, algo semelhante com o que Madara fez com o próprio Obito. Itachi estudou o Obito para tentar evitar isso, mas infelizmente para ele não deu certo, pois Obito tinha uma carta na manga que ia além do Kamui. Já fiz um vídeo explicando sobre isso. Após sobreviver à armadilha do Itachi, Obito não só contou toda a verdade para Sasuke, como ainda informou que alguns dos envolvidos estavam vivos. Isso pois, como foi dito por Tobirama, quando os Uchihas se mantinham nessa trilha de trevas, mais poderosos eles ficavam. Ou seja, tendo Sasuke em suas mãos, Obito queria que ele ficasse mais poderoso para usá-lo quando necessário, e por isso que ele estava contando que os outros estavam vivos, pois ele queria que Sasuke fosse atrás deles. Claro que Sasuke sempre foi muito inteligente, mesmo cego pelos sentimentos dos Uchihas. Após entregar o Jinchuriki da 8 caudas, Sasuke desvincula da Akatsuki. Ele não confiava 100% no Obito, mas obviamente Obito não o deixaria facilmente. Quando soube que teria a reunião dos Kages, Obito viu isso como uma boa oportunidade para usar Sasuke e o deixar mais poderoso. Isso é confirmado pelo próprio Obito, que diz o seguinte: mesmo se Sasuke tenha se tornado, ou em outras versões, se torne mais poderoso que Nagato, não tem valor algum se não conseguimos controlá-lo. Ou seja, ele confirma que estava forçando para Sasuke ficar mais poderoso, mas que isso não ia ter valor se ele não conseguisse controlar o Sasuke. Podemos ver Obito junto do Zetsu tentando fazer isso a todo custo, como quando o Zetsu branco aparece em frente aos Kages avisando que Sasuke estava lá, com direito até mesmo no jugo, confirmando que só poderia ter sido o Zetsu que colocou eles nessa situação. Mas se Obito queria Sasuke junto dele para controlá-lo, então por que ele junto do Zetsu avisaram que Sasuke estava lá para dificultar a vida do Sasuke contra os Kages? Unicamente para deixar o Sasuke mais poderoso. Tudo é bem construído pelo autor, Masashi Kishimoto. Os planos do Obito deram certo, onde durante a batalha é notável a evolução do Sasuke, onde temos até mesmo a Karin analisando que o chakra do Sasuke estava mais frio, ou seja, ele estava mais nas trevas, ou seja, ele estava ficando
mais poderoso. Em relação à frase do Obito sobre o Sasuke se tornar mais poderoso que o Nagato, dentro da narrativa chamamos isso de profecia autorrealizável, onde basicamente o autor usa essa técnica com um personagem que fazem previsões sobre o futuro. Previsões essas que se tornam realidade devido ao que pensam sobre o evento. Obito diz, mesmo que Sasuke se torne mais poderoso que Nagato, sugerindo que isso estava próximo de acontecer. Logo depois, Sasuke nos apresenta o Kagutsuchi, que eleva o nível do Amaterasu, usando as chamas como bem entender, e ele também nos apresenta o Susanoo, onde ele evolui os estágios durante sua batalha contra os Kages e contra o Danzou. Profecia autorrealizável. O que Obito disse, aconteceu. Sasuke não só ficou mais poderoso, assim como Obito queria, como ele ainda ficou mais poderoso que o Nagato. Mas aí temos um possível problema. Sasuke era sem dúvidas poderoso, mas isso não significa que os Kages não eram. Então, como Obito teria certeza que Sasuke sairia dali com vida? Isso está ligado com o fato do Madara ter ensinado tudo para o Obito. Para sobreviver à sua batalha contra Hashirama no Vale do Fim, Madara usou uma técnica chamada Tensha-Fuin, uma técnica de selamento onde, com o Sharingan, o Uchiha sela uma técnica e programa para ela ser liberta em uma condição específica. Madara usou a técnica para selar o Izanagi e ensinou justamente isso para o Obito. Para evitar ser surpreendido, Obito já deixava o Izanagi selado com Tensha-Fuin. Sendo assim, ao invés de ter que ativar o Izanagi na hora, o Izanagi ativaria sozinho para se caso ele fosse surpreendido, que é o caso do Amaterasu. Isso também explica o porquê ele não fez selo de mão contra Konan. Como Obito já tinha um estoque de Sharingan, sempre que ele perdia um olho fazendo isso, ele transplantava outro olho. E Obito tinha uma regeneração muito rápida após o transplante. Isso foi mostrado 2 vezes, e aqui vai algo muito incrível para vocês. Uma das vezes onde isso acontece, que é a segunda vez, foi após ele enfrentar e derrotar Konan, onde Obito transplanta o Rinnegan do Madara que estava com o Nagato. E pouquíssimas horas depois, Obito já aparece com o Rinnegan. E a primeira vez onde isso acontece foi após o Amaterasu. O autor nos deixou uma dica que mostra que Obito transplantou outro olho após ser pego pelo Amaterasu, o que mostra que de fato Obito usou o Izanagi. E não, o databook nunca disse que foi o Kamui. Eu já fiz um vídeo destrinchando todo esse evento e acabando com todos os mitos. Vou deixar recomendado no card. Agora voltando, tudo começa com a conversa do Obito com Zetsu após contar a verdade para Sasuke. A conversa começa com Zetsu dizendo que Obito demorou, e Obito responde dizendo basicamente que a demora faz parte para chegar no sucesso, mas ele justifica sua demora dizendo, mas Itachi programou o Amaterasu no Sasuke. Ou seja, o Amaterasu foi o motivo de sua demora, só que sabemos que ele não ficou nem 2 minutos com o Amaterasu no corpo. Então, o que o Obito quis dizer com isso? Itachi é o tipo de cara que, somente observando o Obito de relance, ele não só foi o único a perceber que Obito entrava e saía de Konoha, como ele ainda descobriu que tipo de pessoa ele era e até mesmo sua ideologia. Tipo assim, como assim? O cara é totalmente ilógico. Agora imagina se Itachi ficasse por anos encontrando e por perto do Obito, que é exatamente o que acontece na Akatsuki. Itachi descobriu suas fraquezas. Afinal, Itachi é muito mais inteligente que a Konan. Sim, o Amaterasu é uma fraqueza para o Kamui, pois a intangibilidade do Kamui só funciona de forma automática e ela precisa de um estímulo sólido. Novamente, assista um vídeo onde eu abordo isso para eu não precisar explicar isso aqui de novo. Ou seja, o que Obito quis dizer ao justificar sua demora com o Amaterasu, já que vimos que ele não ficou nem 2 minutos gritando de dor. A dica está nos horários dos eventos e em foreshadowing de cenário. Após contar toda a verdade para Sasuke, Sasuke vai naquelas pedras chorar. Isso era no fim de tarde, como podemos ver. Depois disso, Obito mostra sua verdadeira identidade para Kisame, onde já estava a noite. E depois disso, ele passa a noite com Sasuke naquele lugar completamente misterioso. E quando Obito se encontra com Zetsu, já estava de dia. Ou seja, ele só demorou, pois passou a noite com Sasuke naquele lugar completamente misterioso. De primeira, quando observamos aquele lugar, pensamos, que lugar misterioso é esse? Esse lugar é basicamente um foreshadowing. Foreshadowing são dicas que o autor deixa para algo que vai acontecer, ou para tornar algo mais verossímil. Mas o que o autor queria? Tornar mais verossímil, mostrando esse lugar completamente misterioso. Lembra da pergunta, que lugar é esse? Essa resposta nos é dada depois que Sasuke enfrenta Danzou, onde Sasuke começa a ficar cego. Devido a isso, Sasuke acaba
acaba tendo que transplantar os olhos do Itachi. E adivinha onde o Obito leva ele? Exatamente, no mesmo lugar misterioso. E também é o mesmo lugar que Obito vai quando transplanta o Rinnegan. Obito usava aquele lugar para transplantar os olhos, e é exatamente isso que Obito foi fazer lá daquela vez antes de se encontrar com Zetsu. Não é explicado para nós de imediato o que ele foi fazer lá, pois era um foreshadowing. Seria explicado depois, mas por que o Obito não foi mais detalhista com Zetsu? Tanto porque o autor não queria revelar o Izanagi até aquele momento, até porque o Kishimoto fez o Obito ir para o escuro para não mostrar o que aconteceu após o Amaterasu, e também porque no databook da época, o autor diz que as técnicas dele eram um completo mistério, onde na mesma página o autor também diz que é um total mistério como Madara sobreviveu ao evento do Vale do Fim contra Hashirama. Hoje já sabemos que foi com Tensha Fuin e Izanagi. E o segundo motivo do Obito não ter sido detalhista em sua justificativa da demora é que, ao dizer que ele demorou, pois foi acertado pelo Amaterasu, ele sabia que Zetsu entenderia que ele precisou do Izanagi e fazer um transplante depois. Essa dica nos é dada no futuro, onde o autor nos ensina o que é o Tensha Fuin através do próprio Zetsu, onde Zetsu explica para Naruto e Sasuke que Madara usou Tensha Fuin e Izanagi para sobreviver contra o Hashirama. Ou seja, justamente por saber que Zetsu já sabia de tudo em relação ao Tensha Fuin e Izanagi, Obito é direto, pois ele sabia que Zetsu entenderia que ele teria feito um transplante após isso. Afinal, Zetsu estava com Obito quando Madara ensinou tudo isso para Obito. Porém, o Tensha Fuin não acaba aí. Com Tensha Fuin, o Uchiha não só pode selar uma técnica do Sharingan no próprio Sharingan, como também pode selar no Sharingan de outro Uchiha, que é o que o Itachi faz. Tensha Fuin e Amaterasu. Itachi usou a técnica para selar o Amaterasu no Sasuke, assim como Itachi também usou o Tensha Fuin para selar o Koto Amatsukami no Corvo no Naruto. Lembra que eu falei que o usuário do Tensha Fuin programa uma condição específica para a técnica ser liberada? Então, tal informação confirma o conhecimento do Obito em relação ao Tensha Fuin, pois após retornar do Amaterasu, a primeira frase do Obito foi saber o que Itachi tinha feito, demonstrando conhecimento do Tensha Fuin e seu funcionamento. Tanto que ele até ressalta a questão das condições, onde ele supõe que a condição estabelecida por Itachi foi Obito mostrar seu Sharingan para Sasuke. Obito mostrou até mesmo saber como usar a técnica, visto que ele ressalta que Itachi fez algo para Sasuke antes de morrer, para que Sasuke se lembrasse qual era o momento que Itachi teria selado o Amaterasu nele. Basicamente, com um simples toque, um Uchiha pode selar uma técnica do Sharingan dele no Sharingan de outro Uchiha. E aí entra o porquê o Obito estava confiante de mandar Sasuke para enfrentar os Kages. A morte era certa, mas era garantia que Sasuke ficaria mais poderoso, assim como ficou. Entretanto, Obito queria usar o Sasuke, então não podia deixar ele morrer. A cena do Jinton do Onoki é discutida até hoje por não parecer ter lógica, e devido a ter muitos erros no anime, essa cena no anime também não ajuda, já que lá também contém erro esse que inclusive foi consertado na reanimação que fizeram em comemoração aos 20 anos de Naruto. O mangá é a fonte principal, o original. O anime é uma adaptação do mangá, então a partir do momento em que o anime contradiz o mangá, isso é considerado um erro. Esse erro é que no anime, o Jinton acerta o Sasuke, fazendo ele ficar lá dentro, e só depois surge uma luz lá dentro que começa a apagar o Sasuke. Porém, o Jinton não funciona assim. O Jinton já vai apagando por onde ele passar, então não surge um cubo em volta do alvo e só depois funciona. Sua capacidade de apagar existe desde o primeiro instante em que a técnica é criada, onde no mangá, como já temos o Sasuke dentro do Jinton, isso significa que não tinha mais salvação. Sasuke já estava sendo apagado desde que entrou em contato com a técnica, onde temos nitidamente uma silhueta do corpo do Sasuke sendo apagado, pois o Jinton já nasceu nele, isso usando unicamente o mangá de base. A cena sempre levantou questionamentos nas pessoas por não entenderem como o Obito teria sido mais veloz que o Jinton, mas exatamente, ele não foi mais veloz que o Jinton. Como eu falei, a propriedade de apagar as coisas do Jinton existe desde a criação da técnica, e quando o Obito usa o espiral, o vórtice do Kamui, ele tem que se materializar, ou seja, ele não teria como adentrar o Jinton, pois seria apagado, apesar que mesmo com a intangibilidade, ele não conseguiria. Mas então, se não tinha como ele ser mais rápido que o Jinton, e não tinha como entrar na técnica, então como ele salvaria o Sasuke? Exatamente.
completamente com Tensha Fuin Izanagi. Assim como Madara usou Tensha Fuin Izanagi no Vale do Fim, ele ensinou para Obito que devido a ter um estoque de Sharingan, ele poderia usar várias vezes, que sempre que perdesse um Sharingan, Obito transplantava outro. E ele usou o Tensha Fuin Izanagi contra o Amaterasu. Ele usou o Tensha Fuin Izanagi contra Konan, onde não precisou fazer selo de mão e demonstrou após sobreviver ao Amaterasu que sabia sobre selar suas técnicas em outro Sharingan, fato que também confirma que ele sabia sobre o Tensha Fuin. Dito isso, por não querer perder o Sasuke, pois queria usá-lo para aproveitar de seu poder, Obito queria deixá-lo mais poderoso lutando contra os Kages, mas a morte era praticamente certa, então ele selou o Izanagi no Sasuke com Tensha Fuin. Obito sabia que bastaria tocar Sasuke para isso, assim como Itachi tocou sua testa, algo que Obito fez. Ele inclusive amarrou o Sasuke, enquanto o Sasuke estava desacordado, então ele teve tempo de fazer o que quisesse. Kishimoto é muito gênio. Quando bem analisado e conectando os pontos, temos essa resposta que inclusive é a única resposta. Era simplesmente impossível Obito entrar no Jiton. Essa confusão é causada justamente pelo erro do anime, que foi corrigido depois, como eu falei, mas no mangá podemos ver que o Jiton já nasce apagando o Sasuke. Assim como na situação do Madara e nas duas situações do Obito, que foi contra o Amaterasu e contra Konan, Obito programou para o Izanagi ser ativo se caso Sasuke morresse, e programou para Sasuke reaparecer na dimensão do Kamui. Sim, é possível escolher onde aparecer. Madara usou Tensha Fuin em outro lugar, morreu no Vale do Fim, mas reapareceu em um lugar completamente diferente. Essas foram as condições estabelecidas em todos os momentos em que foi usado Tensha Fuin Izanagi. Então, não adianta dizer, mas então Obito deixou o Sasuke enfrentar o Killer Bee podendo morrer? Se Sasuke morre ali, o Izanagi seria liberado do mesmo jeito. E o próprio Obito deixou a resposta dessa questão quando o Sasuke leva o Jinchuriki até Obito. Na verdade, era um bait do Killer Bee. Mas enfim, Obito diz, bom trabalho, eu sabia que você conseguiria. Ou seja, Obito estava confiante na vitória do Sasuke, que vamos concordar, Killer Bee é poderoso? É, mas ele não é mais complicado de enfrentar do que os 5 Kages juntos, que aliás, não era só os 5 Kages, haviam diversos ninjas lá. Além disso, a galera tende a ser meio injusta contra o Sasuke, por questão de hater mesmo. Não só isso, como os fãs são meio divididos em relação aos Uchihas. Se o Naruto se segura contra o Sasuke, então de acordo com a maioria, o Naruto é mais poderoso. Agora, se o Sasuke se segura contra o Killer Bee, então de acordo com a maioria, o Killer Bee é mais poderoso. Sim, se segura. Muita gente simplesmente ignora que a missão do Sasuke era levar o Killer Bee vivo, então ele não estava lutando para eliminar o Killer Bee. Não só isso, como tem outros diversos fatores a serem considerados. Sasuke, principalmente o Sasuke daquela época, costumava testar suas novas capacidades. Podemos ver isso contra os Kages, e ele fez o mesmo contra o Killer Bee. Ele inicia a luta usando só o Sharingan base e espada, sem ninjutsu, sem genjutsu. Não foi uma boa escolha, pois o Killer Bee se deu melhor nessa, mas o Sasuke sabia que seria curado pela Karin. Quando o Sasuke está lutando sozinho, lutando sério, o comportamento dele é completamente outro, como podemos ver contra o Deidara e contra o Itachi. Sasuke estava pegando leve, pois estava usando o Sharingan base e não podia eliminar o Jinchuriki. Ele decidiu usar o Jinchuriki para treinar suas capacidades. Ele mesmo confirma isso ao dizer que subestimou o Jinchuriki no início. Dizer que subestimou o Jinchuriki é confirmar que não deu seu máximo por achar que não precisava. Quando o Sasuke vê seus companheiros em perigo e vê que tem que usar o Mangekyo Sharingan, ele domina toda a situação. Quando o Sasuke usou o Mangekyo Sharingan, ele ganhou. Claro que depois da ativação do Mangekyo Sharingan e colocar o Jinchuriki naquele genjutsu, teve aquela cena do Killer Bee acertando o pescoço dele. Mas é importante destacar que essa cena só existe porque o Sasuke não estava sozinho, pois ele não sabia que os Jinchurikis poderiam sair de genjutsu. Então, após colocar o Jinchuriki no genjutsu, Sasuke olhou para seus companheiros para ver como eles estavam, algo que não aconteceria se ele estivesse sozinho. Ele se manteria olhando para o Jinchuriki. O contexto da cena deu uma brecha perfeita para o Killer Bee. Lutando sério, usando seu máximo e com intenção de matar, a luta seria outra, onde o Sasuke mostrou que derrotaria até na forma mais poderosa do Killer Bee. Bom, essa é a parte 2 desse vídeo. Eu faço muitos roteiros e às vezes, fazendo análise sobre
sobre outros assuntos, acabo percebendo algo que eu poderia ter adicionado em um vídeo que eu já postei. Claro que às vezes é só um detalhe, então acaba não compensando refazer o vídeo, mas nesse caso tinha informações o suficiente. Eu acho que dessa vez está bem mais completo esse vídeo, sem brecha. Você já imaginou o que aconteceria se Itachi junto do Minato enfrentasse Hashirama e Madara? Pois é, essa luta já foi analisada no canal. Eu recomendo muito e vou deixar aí no final para vocês clicarem e assistirem. Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios. Se inscreva no canal Nação Anime e curta os nossos vídeos. Do-de-do-do, 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 do-de-do-do.